Olá, outra vez estamos aqui a pedido, a convite da Lúcia, da cidade de Queimados, do Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec, da cidade de Queimados. A Lúcia, muito gentilmente, me deu essa oportunidade de trabalho e, principalmente, no momento em que passamos no Brasil e no mundo com essa pandemia, a oportunidade de trabalho deve ser cada vez mais valorizada, principalmente quando é para falarmos de doutrina espírita, de evangelho, para conversarmos. E hoje nós estamos aqui a pedido da Lúcia, da cidade de Queimados, do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, para falarmos de um tema bastante interessante, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. E esse capítulo 19 fala do poder da fé. Vocês já pensaram, já imaginaram o que é a fé, o que não é a fé? Se você, eu, se nós temos ou não fé? Vocês já pensaram sobre isso? Será que você tem fé? Até que ponto vai a sua fé? Até que ponto vai a minha fé? Até que ponto vai a fé de todos nós que vivemos na doutrina espírita ou mesmo fora da doutrina espírita? Até onde vai a fé dos nossos familiares? E aí nós vamos voltar a dizer, especialmente nesse momento pelo qual o Brasil passa. Vocês, aqueles mais antigos ou mesmo os mais novos, os estudiosos, devem lembrar que o Brasil nunca teve uma situação como esta. Quando a gente fala nunca, é bastante grave, mas assim, dificilmente você que talvez estude pode ver uma situação que o Brasil já teve. Então, a questão vamos chamar de revoluções, dos golpes, já tivemos, mas mesmo assim o Brasil conseguiu superar. Mas essa crise da pandemia, do coronavírus, atinge a todos, independe de idade, de religião. Claro que uns são mais, outros menos vulneráveis a adquirir a, a doença, mas todos nós estamos expostos à doença. Claro que não estamos falando aqui, estamos aqui para falar, mas justamente de que neste momento de crise, seja da pandemia ou fora da pandemia, uma perda de emprego, a perda de um parente, de um amigo, sempre é momento de nós demonstrarmos a nossa fé. Isso quando nós falamos de perda, mas quando falamos de doença, de um estado enfermo, de qualquer enfermidade, para nós é o momento de demonstrar fé. Isso a gente está falando de enfermidade, mas também podemos atribuir o momento de falarmos da fé ou de empregarmos a fé quando estamos com algum amigo, ou até nós mesmos, e principalmente nós, estamos passando por um momento difícil, um momento financeiro, um momento emocional, né? Uma desavença, uma perda de emprego, ou qualquer coisa. Esses momentos de crise, de situações inesperadas, ou às vezes até esperadas, mas que acabam acontecendo, são momentos para nós demonstrarmos a nossa fé. E o nosso convite foi para falarmos sobre o poder da fé. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos falar especificamente os itens de 1 a 5. Então, você já pensou, já leu, você já estudou sobre a fé? Você sabe o que é a fé?
nós vamos tentar falar. Vamos começar vendo, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, como que começa? Começa com a cura do menino epilético, ou, se quiserem, a cura do endemoniado epilético. Então, cada tradução dá um título para esta passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, dos versículos 14 ao 20. Então, vamos pensar nesta cura do menino. Fala que quando Jesus foi ao encontro do povo, veio um homem e pedindo: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito. Então, esse menino cai muitas vezes na água, no fogo, e aí todo mundo ficava preocupado, em especial o pai dele que ficava preocupado. Mas é muito interessante quando a gente vê esse título, A Cura do Endemoniado Epilético. Então, aqui nós temos que lembrar da epilepsia. A epilepsia é um distúrbio cerebral, aonde, vamos dizer assim, de forma bem empírica, é como se fechasse um curtozinho no nosso cérebro, e aí, quando fecha esse curto, a gente perde a consciência, a gente entra em convulsão, quer dizer, as pessoas que têm esse tipo de doença. Quando nós estudamos, ou lemos, na verdade, o livro Nosso Lar, nós descobrimos que essa epilepsia ela pode ser causada pela influência de um espírito sobre nós. Então, se um espírito nos influencia durante muito tempo de determinada forma, ele pode causar uma avaria no nosso cérebro. Então, todas as vezes que esse espírito se aproxima, essa avaria se faz presente, fecha esse curtozinho e nós entramos no estado epilético, ou melhor, no estado de convulsão. Então, aqui, quando a gente fala o endemoniado epilético, a gente entende bem isso. Porque se fosse só a epilepsia, seria uma doença que não teria a influência dos espíritos. Mas, quando é uma epilepsia que tem a influência dos espíritos, o que acontece? É comum, nós tomamos remédio, ficamos curados, mas quando o espírito atua, a gente pode ter uma recaída. Agora, quando não há a influência dos espíritos, o que acontece? A gente toma o remédio, fica bom e vive normalmente. Então, a epilepsia é, em particular, isso. Mas, quando a gente lê que o homem pede a Jesus para curar o seu filho, que ora caía na água, ora no fogo, provavelmente, neste momento, era o momento que o espírito, a gente pode considerar assim, esta é uma das interpretações. Quando o espírito se aproximava dele, ele podia estar perto de uma água e caía na água. Quando o espírito aproximava dele e ele estava perto de um fogo, ele caía no fogo, e em qualquer lugar. Então, isso é normal. Em qualquer lugar que nós estivermos, quando o espírito se aproxima, nós entramos em convulsão. E aí, Jesus, então, o homem diz, na verdade, o homem diz a Jesus que já tinha levado o seu filho para os discípulos, mas os discípulos não o curaram. Então Jesus falou: até quando eu estarei convosco e tal, e expulsa o espírito ou os espíritos que estão influenciando o menino. E a partir daí, o menino fica bom. Então a gente percebe que o que o menino tinha era uma convulsão provocada pelo espírito. Esta convulsão pode ou não ser epilética. Como as traduções da Bíblia trazem como epilepsia,
vamos considerar, então, que esse menino tivesse a epilepsia provocada por um espírito. Muito bem. Então, Jesus expulsa o espírito, o menino fica bom. Depois, os discípulos se aproximam dele e perguntam para ele por que eles não puderam curar. E aí, Jesus fala que esta classe de demônio precisa de muito jejum e oração. É interessante, é uma passagem que nós poderíamos nos aprofundar mais, mas por aqui não vale a pena, porque o nosso objetivo é apenas estudar o poder da fé. Mas Jesus fala que precisava de muito jejum e oração, e a gente percebe, então, que determinados tipos de espíritos nós precisamos ter esse jejum e oração. Claro que jejum e oração aqui não é o jejum da falta de alimentação, mas é o jejum de evitar as coisas ruins, as más palavras, a raiva, a impaciência, a tolerância e todas as paixões do homem, né? E orar, ter fé, né? Vamos dizer assim. E Jesus ainda acrescenta que se os discípulos tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam a essa montanha: transporte-se daqui para ali, e ela se transportaria. Então, é interessante nós entendermos justamente o que é esse poder da fé, como é o poder da fé, para que nós possamos entender e ver o que nós podemos fazer com isso. Então, vamos lá. Esse menino foi curado por Jesus, e o que acontecia? Os discípulos não conseguiam curá-lo. Mas o que é a fé de acordo com Allan Kardec? No sentido próprio, é a confiança nas suas próprias forças, que torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Veja que interessante. Será? É muito comum. Por exemplo, quando a gente está na casa espírita e alguém nos convida a realizar alguma atividade, participar de alguma atividade, coordenar um curso, aplicar um passe e tudo mais, o que a gente normalmente fala? Ah, eu não estou preparado para isso. Ou seja, nós vamos dizer, às vezes nós já fizemos curso de passe, às vezes nós já estudamos, mas nós dizemos, eu não estou preparado para isso. Às vezes fazer uma página de abertura ou fazer uma pequena exposição de 20, 30 minutos na casa espírita, nós nos recusamos e falamos, olha, eu não estou preparado para isso, eu precisaria de um curso. E por falar, tem muitos cursos. Eu conheço uma instituição que dá cursos de fazer palestras, de fazer essa apresentação da página e comentar a página. Se vocês quiserem, entrem em contato comigo. Mas vamos continuar. Então, o que acontece? É muito comum falarmos, eu não estou preparado. Ou seja, nós ainda não temos fé em nós mesmos. Nós ainda não acreditamos nas nossas próprias forças. Você acredita nas forças que você tem? Em algumas vezes, nós até acreditamos, não, eu posso fazer, eu vou fazer aquilo que a gente quer. Então, a gente emprega a nossa vontade e a gente acaba realizando. A gente encontra meios para realizar. Às vezes nós não temos recursos. Vamos supor que nós precisamos fazer alguma coisa em casa, ou pagar o remédio de um filho, até o nosso mesmo, e nós não temos recursos. Mas nós temos fé, nós acreditamos
que nós poderemos resolver essas questões. Então, o que é que nós fazemos? Nós buscamos recursos, encontramos os recursos, Deus, os bons espíritos nos ajudam a encontrar esses recursos. E com a fé que nós temos, empregando a nossa vontade, nós encontramos esses recursos e resolvemos os nossos problemas. No entanto, o que acontece quando nós não acreditamos em nós mesmos? Eu não estou preparado. Eu não sei, eu não sou capaz. Claro que estas respostas muitas vezes são para não dizer eu não quero. Muitas vezes nós falamos que nós não podemos, mas simplesmente porque nós não queremos. Claro que, vez por outra, é por nós não termos fé nas nossas próprias forças. E aí, fé nas nossas próprias forças, porque quando nós empregamos a vontade, nós sempre damos um jeito para realizar aquilo que queremos. Prestem atenção. Quando nós temos fé em nós mesmos, vejam que é para executar as coisas materiais. É para executar, leiam bem aqui, é para executar as coisas materiais. Então, as forças, quando nós temos confiança nas forças, ou seja, naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, nós conseguimos realizar coisas que aquele que não possui esta fé, esta confiança em si mesmo, ele não faz. Muitas vezes, como eu disse, vale repetir, nós falamos que nós não podemos, que nós não conseguimos, justamente porque não queremos. Então, quando não queremos, dizemos eu não posso, eu não sei, em vez de dizer eu não quero. Muito bem. Vamos continuar, porque esse tema é muito interessante e valeria a pena a gente ver, por exemplo, como que Allan Kardec, ou os espíritos, se quiserem também, sugerem que nós devemos olhar para isto. Olhar no sentido, a fé remove montanha, ou o poder da fé, nós devemos olhar apenas no sentido, apenas não, principalmente no sentido moral. Por quê? Quando nós olhamos no sentido moral, nós vemos que nós deslocamos essas montanhas das resistências. A preguiça, a má vontade, o preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. Então, quando nós olhamos essas montanhas, que são as nossas resistências, a nossa má vontade, os nossos preconceitos, os nossos interesses materiais, o nosso egoísmo, lembrando que o egoísmo, de uma certa forma, está ligado principalmente nos interesses materiais e o orgulho mais nos interesses mundanos, das paixões, nos interesses morais, e a cegueira do fanatismo. Ou seja, nós não pensamos. O fanático é aquele que não pensa. É aquele que vê a coisa apenas por um ângulo. É aquele que não tem a mente aberta. Então, tirar a montanha daqui para ali, essas montanhas são essas montanhas das nossas resistências. Por que nós resistimos trabalhar na casa espírita? Por que nós resistimos estudar? Por que nós resistimos fazer as reuniões de estudo, de estudos aqui, principalmente nesta época, online? Por que nós resistimos tirar 1 hora diária para estudar de forma séria,
de forma objetiva, focando no estudo. Lembrando que é o estudo, a meditação no estudo, é a reflexão, esses são o pão da alma. O estudo, a reflexão da nossa vida, a meditação sobre as coisas, sobre nós mesmos, como só nós somos, como nós agimos, por que nós agimos. Esses são o pão da alma. São esses que fazem com que nós evoluamos espiritualmente. Então, nós precisamos dedicar algum tempo por dia para que nós possamos estudar. E esse tempo de estudar não é o tempo de ir à casa espírita ou de ir à igreja ou qualquer outro templo. É um tempo para nós mesmos. Claro que quando nós estamos em algum núcleo religioso ou não, em algum núcleo de estudo, nós estamos participando, estamos estudando, estamos refletindo, estamos meditando e estamos também adquirindo pão espiritual. Mas nós precisamos ter o nosso tempo individual para nós meditarmos e refletirmos juntamente com os nossos amigos espirituais. Muito bem, então, nesse sentido moral, a fé e as montanhas que nós movemos com esta fé são as nossas resistências a tudo e a todos, a nossa má vontade, preconceitos, interesse material, egoísmo e cegueira. No entanto, essas paixões orgulhosas, como eu disse, né, que são do orgulho, todas as paixões humanas, né, nós podemos retirar de nós se nós tivermos fé. E aí a fé pode ser, por exemplo, robusta. Uma fé robusta, ela nos dá perseverança. Uma fé robusta nos dá energia. Uma fé robusta, ela faz com que nós busquemos recursos para vencer os obstáculos. Lembrem-se, quantas vezes nós pedimos alguma coisa para alguém, ele fala assim: ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, mas ela não faz nada para suprir a sua carência de recursos. Você poderia fazer uma página de abertura na casa espírita, aí a pessoa, ah, mas eu leio muito mal. Mas se ela tem uma fé robusta, se ela emprega a vontade, o que ela faz? Ela vai exercitar a leitura, vai tentar conhecer as palavras, o sentido das palavras, aprender a ler respeitando ponto, ponto e vírgula, dois pontos, parágrafo, reticências, interrogação, exclamação, a pontuação da língua portuguesa, para dar a conotação adequada à frase e à palavra. Mas isso depende do interesse. Veja que é uma das nossas fraquezas, esse interesse material, esse interesse moral. Mas se nós tivermos a fé robusta, nós vencemos tudo isso. Então, você, se estiver ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, você deve ter vencido alguma coisa para estar aqui olhando, observando, prestando atenção. O que você está vencendo? Provavelmente está vencendo a vontade de ver um filme, ou uma coisa qualquer, ou um trabalho qualquer. É isso. Mas você está se dedicando a alguns momentos oferecer a você mesmo a oportunidade de ouvir sobre o poder da fé.
E é sobre isso que nós precisamos falar. Então, a fé robusta dá para a gente perseverança, energia, quer dizer, força, e faz com que nós busquemos os recursos. Mas nós podemos ter, por exemplo, uma fé vacilante. Aí a gente tem uma incerteza, a gente hesita, a gente não procura os meios de vencer, a gente sente a própria fraqueza. Vejam, sentir a própria fraqueza aqui no sentido de não de reconhecer a própria incapacidade. Porque se você reconhece a própria incapacidade e tem uma fé robusta, você busca o meio de se capacitar, se qualificar, se preparar para realizar alguma coisa. Mas se a sua fé é vacilante, então você fica com essa incerteza, nessa dúvida: eu faço ou não faço, eu sou ou não sou capaz. Você fica hesitando e acaba não procurando os meios de realizar aquilo que é preciso. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos vencer. Você quer vencer? Eu quero vencer, principalmente nesta época. Então, continuemos. Vamos afastar de nós a incerteza, a hesitação, a preguiça, a acomodação e vamos procurar os meios de vencer as nossas próprias fraquezas. Então, numa outra acepção, a fé pode ser entendida como aquela fé, a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Você provavelmente já passou por um momento que você tinha certeza que você ia vencer, que você ia conseguir. Veja, às vezes você sai um pouco atrasado para ir para o serviço, mas você tem aquela festa, não, mas eu vou chegar na hora. Você, às vezes, corre, você arruma uma carona, pega um táxi, pega um Uber e você chega. Ou seja, você encontrou os meios. Por quê? Você tinha certeza que ia conseguir. Veja a importância dessa fé. Mas a fé nos dá muitas coisas e nós precisávamos lembrar disso. Confiança na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. E quando nós temos isso, nós passamos a ter uma lucidez que permite que a gente veja em pensamento a meta, quer dizer, o objetivo que a gente quer alcançar. E mais, os meios de chegar lá. Então, nós passamos a ter, vamos dizer assim, uma fé sincera. Se a nossa fé é sincera, você já pensou? A minha fé, a sua fé, a sua fé, a minha fé, a nossa fé, ela é sincera? Vamos dizer assim, ela é verdadeira? Será que quando a gente fala eu quero mesmo? Ou será que eu falo, não, eu quero, mas dizem muito isso de nós quando queremos perder alguns quilos. Aí eu começo na segunda-feira. Aí, mais segunda-feira acontece uma coisa, na terça também, na quarta também. Não, na segunda-feira eu começo. Então, a gente quer. Ou seja, a gente pensa em fazer um regime, a iniciar uma dieta, um controle. A gente pensa. Mas, na verdade, a gente não quer. Ou então a gente quer, mas desde que a gente não faça esforços para resolver isso. Porque a gente não busca meios, a gente não busca recursos. Vou falar de mim. Os médicos me sugerem que, para que as minhas taxas fiquem tranquilas, elas são boas, mas para ficarem melhores dentro de uma faixa melhor ainda, para que eu tenha mais saúde, eu preciso caminhar 30 minutos por dia. Eu sei que você não caminha por mim,
Mas se você caminhasse por mim, você ficaria bom, mas eu não. Porque isso só eu posso fazer por mim. Tem coisas que só nós podemos fazer por mim. E aí eu vou adiando, adiando, adiando e não faço. Claro que quando tiver uma doença mais grave, eu não vou poder reclamar porque você não caminhou por mim. Mas só poderei responsabilizar a mim mesmo. Não é verdade? Eu sei que você. Mas vamos lá, então, falar da fé sincera. Se nós temos a fé sincera, nós temos calma. Se a nossa fé é sincera, nós temos calma. Ah, eu não tenho o que eu preciso fazer, mas com calma eu consigo. Eu sou paciente, ou seja, eu não sou ansioso. Eu faço as coisas gradativamente. Eu apoio na inteligência, na minha inteligência ou na inteligência do outro, para que eu possa resolver a situação. E mais, eu tenho compreensão das coisas. Então, assim, fica fácil nós sabermos se a nossa fé é sincera. Se nós não temos calma, a nossa fé pode ser quase sincera, ou é mais ou menos sincera. Se nós não somos pacientes, não tem jeito, esse pessoal não gosta de estudar mesmo, não tem jeito não. O estudo não vai para frente porque o pessoal não gosta de estudar. Mas nós temos que ter paciência. Nós temos que nos apoiar na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade. Nós temos que ter compreensão das coisas. Aí a nossa fé é sincera. Mas tem mais. Para a fé, para a gente saber, para nós sabermos que a nossa fé é sincera, nós podemos ver, por exemplo, se a calma na luta e se nós temos força necessária, confiança. Porque quando nós temos calma no empreendimento que nós estamos tentando realizar, nós temos força e temos confiança. Nós não somos violentos, porque a violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A gente pode. Eu vou tentar exemplificar, eu não sei se vocês. Se o meu exemplo vai ser tão claro, mas preste atenção. Comigo acontece muito. Eu começo a realizar uma coisa. Bom, eu sei que eu não tenho muito conhecimento, mas eu vou tentar realizar isso. Eu sei que se eu tiver calma, paciência, compreensão, estudar, planejar ali, eu vou conseguir realizar. Mas se quando eu estou nesse processo de desenvolvimento, alguém me pergunta, e aí, como é que você vai fazer isso? Como é que vai isso? Como é que é aquilo? Eu logo fico chateado, fico nervoso, às vezes fico irritado. Por quê? Porque eu não tenho fé, eu não tenho segurança naquilo. Porque, para mim, é algo novo. Então, o orgulho me impede de dizer e responder tranquilamente: olha, eu ainda não sei, ainda estou pensando, ainda estou meditando, né? Daqui mais um tempo, daqui mais uns dias, daqui mais algumas semanas eu poderei te responder, mas por enquanto eu ainda não sei. Então eu descubro que o meu orgulho impede que eu diga simplesmente não sei, porque ainda estou estudando. Ainda estou tentando empregar a confiança em mim mesmo, a confiança nas minhas energias, para poder realizar a fé. Então, vejamos só. É, como que nós podemos continuar caminhando com essa fé sincera, esta fé robusta, esta fé que vai nos permitir, esta fé que nos permitirá ter calma
paciência, tolerância. Então, nós temos que ter atenção para nós não confundirmos a fé com a presunção. Tem gente, muitas vezes, como eu faço, não sei se vocês, mas muita gente é presunçosa. Ela acredita ser capaz de realizar coisas que, na verdade, não consegue realizar. Então, nós precisamos ter o quê? Atenção para não confundirmos fé com presunção. E o que mais? E o que mais nós podemos fazer nesse sentido? Nós podemos saber que a verdadeira fé se conjuga à humildade. Então, vejam o exemplo que nós demos agora há pouco. Se eu tivesse fé, eu teria humildade para dizer àquela, ou responder àquela indagação feita a mim, quando eu estava tentando realizar algo, e dizer: olha, eu não sei. Então, a gente tem que saber, muitas vezes, que a presunção é menos fé do que o orgulho. Então, muitas vezes, nós somos muito mais orgulhosos. E quando somos orgulhosos, nós merecemos, vamos dizer assim, a decepção pelas falhas. Mas nós estamos falando até agora da fé. Mas como nós podemos demonstrar de fato o poder da fé? Agora sim, agora vem algo que nós precisamos e já temos conhecimento com a codificação espírita, que nós podemos demonstrar a nossa fé através de algumas coisas. Por exemplo, podemos demonstrar a nossa fé através da ação magnética. Como que nós empregamos o nosso magnetismo, a nossa vontade e a nossa fé na casa espírita? Para você que está me ouvindo, a resposta deve estar na ponta da língua, através do passe magnético ou do passe espiritual, ou ainda do passe magnético espiritual, humano espiritual, aonde nós depositamos os nossos fluidos. Nós depositamos os nossos fluidos naquele que está necessitado, seja doença física, seja emocional, seja mental, seja espiritual. Então, nós impomos as mãos, depositando os fluidos sobre aquela pessoa que está à nossa frente. Pedimos a Jesus que nos auxilie. Pedimos aos bons espíritos que nos auxiliem e imaginamos a doação dos nossos fluidos para aquela pessoa. E ela recebendo esses fluidos e ela também tendo fé, entre outras características, entre outros requisitos, ela é auxiliada ao equilíbrio, à compreensão, é auxiliada no fortalecimento da própria fé. Demonstramos também essa ação magnética através da oração à distância. Nós podemos
projetar os nossos fluidos à distância. Nós podemos, aqui nós mostramos as palmas das mãos, porque é o que normalmente nós utilizamos. Mas os nossos fluidos, embora o efeito das pontas, os nossos fluidos podem se irradiar por todos os nossos poros. Nós podemos projetar os nossos pensamentos juntamente com os nossos fluidos a quem quer que seja, onde quer que as pessoas estejam, qualquer que seja a doença que ela tenha. Os nossos fluidos, com os nossos pensamentos, nós podemos dar as qualidades necessárias para auxiliar em qualquer tipo de doença, estando a pessoa perto ou longe. Os nossos pensamentos moldam, qualificam, modificam os fluidos, ou, se quiserem, os fluidos nossos magnéticos, o fluido perispiritual ou o fluido universal. O nosso pensamento molda e qualifica esses fluidos e dá a direção, quer dizer, direciona para tal ou qual pessoa. E pensando em tal ou qual doença e naquilo que a combate, nós qualificamos esses fluidos para determinada doença. E a nossa vontade impulsiona, dá força a esse pensamento, a esse fluido magnético, para atingir aquela pessoa, penetrando-lhe o campo magnético e interagindo magneticamente para que a própria pessoa se cure. O poder da fé nós podemos demonstrar pela calma, pela tranquilidade, ou melhor, nós podemos demonstrar a fé pela calma, pela segurança, pela compreensão, por buscar os recursos para resolver as situações, mas também podemos demonstrar o poder desta mesma fé através do nosso magnetismo, através do passe, através da vibração, através da irradiação. Os próprios médiuns, quando recebem os espíritos, eles podem demonstrar esse poder da fé, imaginando fluidos calmos, fluidos tranquilizadores, fluidos calmantes, equilibrantes, projetando naquele espírito que está a ele conectado. Então, o poder da fé pode sim se caracterizar ou se provar ou se manifestar através do nosso próprio magnetismo. Que Jesus, então, nós possamos ter fé que neste momento Ele nos ampara. Dá a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Equilíbrio, bons fluidos, que os nossos mentores espirituais nos envolvam e que o Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, da cidade de Queimados, continue realizando todas as suas tarefas, que os seus trabalhadores tenham fé, uma fé segura, uma fé efetiva, para que a cada dia possam contribuir com o desenvolvimento da casa e com a caridade para todos aqueles que buscam esta casa de caridade e todos aqueles que estiverem a seu redor. Agradeço mais uma vez ao convite, à direção desta casa e que Jesus possa ficar conosco hoje e sempre.